Então, sobre a distribuição de riqueza, a gente talvez valesse a pena uma conversa breve, né? São livros e livros e mais volumes sobre o tema. Agora, a gente gostaria pelo menos de precisar uma questão que talvez seja interessante. É a definição de capital, se a gente quiser primeiro pensar a questão da riqueza, né? Capital, para a gente aqui, é o conjunto de ativos não humanos que podem ser adquiridos, vendidos, comprados em algum mercado. Então aqui, quando a gente fala de capital, a gente não fala de capital humano. Por quê? Porque o humano, na nossa forma de perceber, está ligado à subjetividade, àquela pessoalidade, que não é uma coisa, né? Então o capital está relativa, voltada à questão das coisas, e o humano não pode ser incluído nessa concepção de capital. Do ponto de vista histórico, esse conceito ganha algumas transformações. Vamos pensar no escravismo. No escravismo, você tinha os senhores da casa grande, proprietários, donos dos habitantes da senzala, né? Então, os habitantes da senzala eram coisas, eram patrimônio, eram capital num sistema escravista dos donos da casa grande, né? Então, o conceito de capital, a gente também precisa entender, se mudou no passado, também pode ser repensado agora, não só o seu conceito em si, mas também como ele deve ser tratado, deve ser distribuído. Isso é uma questão importante. Então, a indecência que ocorria no Brasil até o final do século XIX, ao considerar capital a pessoa humana, né? Sobretudo aqueles advindos da África e os habitantes naturais desse continente, essa indecência também pode estar sendo retomada no século XXI, não tanto para a questão de pessoas, mas também para outro tipo de patrimônio público, onde o sistema privado, onde as organizações privadas querem se apoderar, né? Então, um exemplo de indecência seria o quê? A apropriação do ar, a apropriação do mar, a apropriação de montanhas, a apropriação de monumentos históricos, a apropriação de rios, até a própria apropriação do conhecimento, como a gente vê quando se trata de patentes e outras coisas mais. O economista Thomas Piketty, em seu livro O Capital no século XXI, ele trata de uma questão que me parece talvez central para aquilo que a gente está tratando numa breve conversa de 4 minutos. Ele disse que em 2012 a polícia sul-africana interveio num conflito entre trabalhadores de uma mina de platina perto de Joanesburgo, cuja a propriedade de exploração, o direito de exploração, é da companhia Lomin. A polícia atirou nos grevistas com munição de verdade. O resultado dessa ação policial do Estado sul-africano foi nada mais nada menos do que 34 mortos, diante de uma manifestação legítima por ganhos salariais, por aumento salarial. Eles não estavam em greve apenas pela questão do salário deles, mas pela discrepância que existe na relação dos salários que eles ganham com os salários dos executivos e com o lucro exorbitante da companhia que opera essa exploração de platina lá na África do Sul. Isso agora no século XX. Os mineradores têm um salário básico de 500 euros, estavam reivindicando pelo menos 1.000 euros para poderem trabalhar. Depois da greve e depois da morte de 34 mineradores, eles tiveram como um acréscimo salarial 75 euros mensais. Ficaram recebendo 575 euros mensais. Mas diante desse fato, o que é que Piketty chama a atenção? É que em 1º de maio de 1886, século XIX, em Chicago, forças do Estado atiraram para matar em grevistas que reivindicavam também o aumento salarial. Então, o centro do conflito social, do conflito econômico, reside justamente nessa relação entre capital e trabalho, em função de quê? Da distribuição
mais justa, mais equânime do resultado da produção social que é feita através do trabalho e do capital. Em 1891, 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII, como a Revolução Industrial havia exacerbado esse conflito de uma forma nunca vista antes na história da humanidade, o Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891, lançou uma carta encíclica chamada Rerum Novarum, que fala justamente das coisas materiais, da questão social. E ele diz justamente isso, que a questão social, o centro da questão social está nessa relação, nesse conflito entre trabalho e capital. Mas o século XXI, ele tem visto, além do conflito se exacerbar, uma desproporção muito grande a favor do capital em função do desenvolvimento de tecnologias de produção que são mais intensivas de capital, né? Estão mais voltadas para investimentos em maquinários e em tecnologias. Então aumenta de uma forma ainda maior o fosso iniciado com a Revolução Industrial e, além disso, aumenta uma violência simbólica. Então, no Brasil, há uma experiência já de algum tempo no campo da economia solidária, né? Nos governos de Lula e Dilma, isso foi de uma forma incentivada muito fortemente em função de quê? De repensar o que seja o conceito de capital, mas não só isso, de repensar de como o resultado da produção deve ser distribuído. Então, dentro de um grande movimento de economia solidária no mundo, o Brasil, entre 2003 e 2015, teve uma experiência muito forte nesse sentido, de pensar novas formas de produção e novas formas de distribuição da riqueza produzida. Eu queria chamar a experiência de um amigo meu, engenheiro pernambucano, que no início dessa primeira década, em 2007, eu tive a oportunidade, na minha pós-graduação, de fazer uma pesquisa com a empresa dele, Sérgio Campelo, e a empresa era Portal Engenharia. Por que essa experiência eu queria colocar em comum? Porque ela também está dentro desse movimento de economia solidária, numa das vertentes específicas chamada economia de comunhão. A economia de comunhão, ela tem como objetivo, com a riqueza produzida, ser dividida em 3 partes. Ela nasceu no âmbito do movimento dos focolares, cuja espiritualidade é a espiritualidade da unidade, e desemboca numa antropologia de comunhão, né? Onde os bens não devem ser retidos, mas devem circular. E Sérgio Campelo, da Portal Tecnologia, né? Ele já nos deixou, mas ele deixou também esse registro de um experimento muito importante. O que é que eu poderia dizer em breves palavras dessa empresa? A experiência dele é muito importante, sobretudo para pequenas e médias empresas, porque tem a ver com o universo empresarial brasileiro, né? A maioria de nossas empresas aqui no Brasil são de pequeno e médio porte. Então a experiência dele é importante nesse sentido. Tem a ver com a realidade brasileira. Segundo, os papéis, não é que os papéis são confundidos, né? Os proprietários, os diretores, realmente são o que são, e os trabalhadores, colaboradores também são o que são. Porém, a forma de conduzir a governança dessa empresa é que é dentro dos princípios daquilo que esse movimento Economia de Comunhão propõe dentro desse vasto movimento de economia solidária. Eu vou ler aqui uma coisa interessante que o Sérgio colocou na pesquisa que a gente fez, e que eu vou ler rapidinho. Então, um fato interessante é que todas as contas da empresa estão disponíveis online no servidor. A todo e qualquer trabalhador que queira tomar conhecimento da situação da empresa. Na verdade, ele não chamava os trabalhadores, a empresa não desenvolveu a noção não tanto de trabalhador, mas de colaborador. A participação dos lucros, aquilo que eu falei, aquelas 3 partes, se dá da seguinte forma. No fechamento de cada trimestre natural do ano, estipula-se um valor de participação universal de lucros a todos os colaboradores, não importa a função, a ser distribuído. 50% de todo o lucro líquido
assim estimado, é distribuído entre os sócios. 25% distribuído entre os colaboradores e 25% é reservado ao projeto da EDC, da Economia de Comunhão. Ao final do exercício contábil, as contas são refeitas e revisadas. Quaisquer distorções que o sistema de estimativa tenha provocado, ele depois consegue ser proposto para o ano seguinte. Além disso, a relação de rendimentos fixos, olha que coisa interessante, que foi justamente uma das causas da greve dos mineradores lá da África do Sul. Então, além disso, a relação de rendimentos fixos, salários e prolabores, entre o maior e o menor rendimento não ultrapassa 5 vezes. E segundo o Sérgio, já se iniciou a partilha da propriedade através da absorção paulatina dos colaboradores como sócios da empresa. Quer dizer, a distribuição de riqueza não tem a ver apenas com o Estado. A distribuição de riqueza tem a ver com o Estado, mas também com as organizações produtivas. Elas que são os locais onde a produção acontece, elas têm uma responsabilidade de repensar o conceito de capital, e não só repensar o conceito de capital, mas repensar o processo e o conceito de distribuição.